Está começando mais um programa A Fé que Vence o Mundo, com o pastor Pedro Vitorino. Prepare-se para receber uma poderosa mensagem de fé e encorajamento que irá estabelecer uma conexão direta entre você e Deus. Gênesis capítulo 2, verso 22. Anote essa escritura para você ler em casa, como um estudo. Você tem Bíblia. Eu sei que nós não lemos Bíblia só na igreja, não lemos mensagem só na igreja, lemos em casa também, né? Lemos Bíblia em casa também. Então, você anota, grifa na sua Bíblia, porque isso aqui é aprendizado para todos nós. Nunca fica velho, né? Nunca. A família, o casal, sempre precisa desses conselhos de Deus. Gênesis 2, 22, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Assentai-vos. Cadê os nossos cantores? Não tem nenhum pedido de hino? Não tem um pedido de hino depois da mensagem? Fica assim, né? Igual a arma desajustada. Cadê? É bom ter um pedido, um hino depois, né? Da escritura. Vai ter? Está apontando para quem? Para a irmã Solange, maninha? Para a irmã Solange. Está vendo, cantores? Vocês têm que estar preparados. Depois da escritura, vocês sabem que é bom ter um hino, né? Uma pausa, um louvor para vocês meditarem. Ficar gravado, ficar bonito, o culto fica cheio, completo. Quem vai cantar? Bom Jaziel? Eita! Eu estava ali do lado dele, a minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus, e havia o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Vi algo diferente no semblante dele, e vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecado, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei, mas daqui a pouco ele vai embora. Vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim. Quando no seu reino o Senhor entrar.
Glorifique a Deus. Você pode dar glória a Deus. Aleluia. Eu estava ali do lado dele. Aleluia. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia o meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele, e vi que ali não era o lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecado, ele inocente ali do nosso lado, pagando um alto preço mesmo sem dever. Então lembrei que quando eu estava por ali roubando, ele estava seus milagres operando, fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar. Lembra de nós, Senhor. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no seu reino o Senhor entrar. Eu era o pecador e ele o salvador. Eu era puro ódio e ele por amor. Eu tinha um inferno a me esperar, ele tinha um paraíso para me ofertar. Aleluia! Eu era pura treva e ele pura luz. Eu era o ladrão e ele era Jesus. Então eu percebi que o meu melhor lugar foi alguém me colocar ali naquela cruz. Quando ouvi ele me falar, no paraíso hoje comigo estará. Então lembrei que quando eu estava por ali roubando, ele estava seus milagres operando. Aleluia! Fazendo o sofrimento chegarem ao fim. Então pensei, como deve ser bonito onde ele mora, mas daqui a pouco ele vai embora. Eu vou pedir pra ele se lembrar de mim. Lembra de mim. Sei que o Senhor não é desse lugar. Lembra de mim quando no seu reino o Senhor entrar. Aleluia! Glória a Deus. Graças a Deus, né? Lembra de mim. Lembra de mim. Diga, lembra de mim. Mais forte. Lembra de mim. Amém. Lembra de mim aqui no microfone. Me ajuda. Que eu não quero gritar, quero conversar. Eu quero me segurar o máximo aqui, porque isso aqui é um ensinamento, né? É a sua bênção, é seu culto. Seu culto já começa dentro da sua casa. A ordem da igreja começa em casa, não é na igreja. Você tem que ser corrigido, que o menino tem que ser corrigido por não mascar chiclete na igreja, por não conversar, por não andar sem necessidade. Isso os pais já ensinam em casa os seus filhos, para não passarem vergonha depois. Eu sou daquele tempo ainda, peguei o tempo que o menino, quando passava no meio do pai, quando estava conversando, ele só olhava, mas aquele olhar dele era dizendo assim: espera a visita ir embora. E o negócio não passava não esquecia não. Eu sou ainda daquele tempo que o pai
estivesse conversando, não podia entrar no meio. Eu sou daquele tempo que dava benção pai, benção mãe para dormir. Benção pai, benção mãe. Aí o pai e a mãe respondiam lá no quarto: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Quantos aqui é desse tempo? Levanta a mão. Aí, todo mundo. Aí. Está vendo? Tempos bons, tempos que hoje a sociedade moderna tem esquecido, né? Dos princípios. Sou do tempo que os meninos aguardavam os pais servirem a comida da panela. Os pais serviam, os pais estavam ali dizendo: pera, filho, põe só o tanto que você come, para não ter desperdício. Eles ensinavam, porque era dificuldade, né? Tinha para colocar o arroz, o feijão, e não podia desperdiçar. E eu sou desse tempo, e você também é desse tempo, e tempos que não podem ser ignorados. Tempos que não, tempos bons, porque deu homens e mulheres de caráter, pais e mães, que realmente vieram de tempos bons. Eu sou do tempo ainda, não sou tão velho, não é? Mas eu lembro que quando o vizinho sujar, a roça dele estava sendo tomada de mato, o vizinho se compadecia e ia lá ajudar, sem nenhum interesse financeiro. A lavoura do vizinho está perdendo em mato. Vamos lá, vamos fazer o mutirão lá, vamos ajudar ele? E ia lá e ajudava. Eu sou do tempo que quando matava um porco, o vizinho lembrava do vizinho, mandava um pedaço lá, um pernil, um pedaço bom. De repente batia lá, era o vizinho trazendo uma banha de porco, um pedaço de porco. E hoje na cidade moderna, o vizinho não conhece o vizinho do seu lado, não sabe quem é ele, o nome dele, o que ele faz, etc. Muro, né? 3 metros de altura para o vizinho não ver, não saber o que está acontecendo do outro lado. Então, tempos bons. E difícil um doutor, um juiz, um advogado, né? Uma pessoa estudada que não veio desse princípio. Brasileiro, quase todos eles, a não ser as crianças de hoje, que já tem um berço esplêndido. Mas eu sou do tempo ainda que eu vim para a cidade com 7 anos, eu tenho lembrança de antes na roça, ajudando meu pai colher algodão, plantar algodão, ralear algodão. Então, tempos duros, tempos difíceis, mas que não foi ruim, não foi um tempo mau para a formação de caráter, para a formação de homens e mulheres. Tempo difícil, tempo duro, mas hoje nós agradecemos a Deus, porque não tinha naquele tempo tanta droga como a gente vê hoje. Nas esquinas, menino de menor, 9, 10, 11, 12 anos, já estão todos se drogando, prostituindo, e as autoridades não sabem onde pôr mais, porque a delinquência tem crescido, tem aumentado. Mas se houvesse aquele tempo, né? Se tivesse ainda aquele tempo, eu creio que evitaria muito desastre, muita morte. Muitas crianças não estariam, muitos jovens não estariam nas drogas, né? Eu sou do tempo, e graças a Deus, nossos meninos, né? Nossos filhos, eu disse para um deles esses dias, eu disse: olha, vocês aqui sempre teve horário de sair, mesmo ir para a faculdade, mesmo ir para a escola,
mas teve horário, a gente sabe o horário que vocês saem da escola e o horário que vocês chegam em casa. Passou desse horário já causa preocupação para nós. Já vamos atrás, porque a mãe de vocês até hoje leva na porta da escola e busca. Ela leva, ela acorda mais cedo, eu tenho que falar isso, né? Ela leva e eu busco, né? Então é assim, a gente tem isso, até os já não são mais crianças, mas a gente leva e busca, leva e busca todos os dias esse cuidado, né? E esse cuidado, isso aí é até livramento. Você não pode deixar os seus filhos largados ao cuidado do mundo, ao cuidado dos amigos, ao cuidado, a professora, professor, eles têm a sua responsabilidade. Esses dias, a professora do irmão João Pedro, ela assiste nós. Ela assiste. O João Pedro saiu meio assim, carinha, já sei logo, né? Contar com a carinha diferente. Ele olhou para mim: pai, eu preciso falar uma coisa para o senhor, mas é difícil. Falei: agora você vai ter que falar. Ah, não, fala. Não é que os meninos fez a professora chorar dentro da classe hoje? Aí eu disse: que vergonha, né, João Pedro, fazer a professora chorar dentro. Ela vai lá para ensinar a ler, escrever. Mas a educação, ela não é da escola, a responsabilidade só da escola. A escola educa a ler, escrever, fazer conta, tal, etc. Mas a educação vem do berço, vem dos pais. Aqueles meninos que disseram para o profeta: sobe calvo, chamando o profeta de careca. Sobe calvo, sobe calvo. O irmão Brana disse que aquilo lá, eles ouviam os pais falar dentro de casa, criticando o profeta, falando mal do profeta, e as crianças ouvindo. Ah, mas quando viu o profeta vindo, já começaram: careca, sobe calvo, sobe calvo. A ursa veio e matou quanto? 40 crianças morreu por desrespeito ao profeta de Deus, desrespeito ao anjo de Deus. 40 crianças morreu. Então muitas vezes as crianças falam porque elas ouvem dentro de casa. Elas estão ouvindo os pais conversar dentro de casa. É constatado cientificamente que uma criança, ela já começa a conceber dentro do ventre da mãe. Eu vejo aqui as crianças que nascem aqui, parece que elas nos conhecem. Por quê? Porque elas estão ouvindo aqui, ó, essa voz já no ventre da mãe, elas já ouvem a voz do pastor. Você entende? Então, elas começam a receber. Agora imagine um menino aí de 3, 4, 5, 6, 7 anos, vendo os pais falando mal do pastor dentro de casa, falando mal do diácono, falando mal do profeta, falando mal daquele, daquela, do vizinho, do prefeito, do presidente, eles vão falar, né? E correm risco de morrerem, ser ceifado por irresponsabilidade, por falta de temor dos pais, porque culpados são os pais, responsáveis são os pais pela criação dos seus filhos. O profeta diz que Deus vai cobrar. Ele não diz que é da professora. Deus vai cobrar dos pais o ensinamento, a educação. Não é da professora nem do professor, é dos pais. Então, meus irmãos, isso aqui é ajuda para nós. Isso é ensinamento, isso é advertência. Cuidado, vigie
o seu dia a dia. Você é um criador de atmosfera. Nós somos criadores de atmosfera. O profeta diz: dependendo a música que você ouvir no seu carro, rock and roll, tira o anjo do Senhor, afasta o anjo do Senhor, ele sai, você fica sozinho. Você já pensou um acidente sem o anjo do Senhor ali para te guardar? Sem ele te dar o livramento? O Mombrana diz que ele vai embora. Então nós temos que vigiar a nós mesmos, não é vigiar o outro, é vigiar nós mesmos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Agora, voltando aqui no nosso texto, primeira escritura, eu gosto de usar aplicativo, é evolução. Eu sei que alguém pode dizer: o pastor não usa mensagem. Estou com um monte de mensagem aqui, e a coisa está tão gostosa, que você às vezes cita um parágrafo, já passou 1 hora. Aqui é assim, graças a Deus por isso. Então, aqueles mente tampada, mente fechada, eles ficam tentando tirar crente do outro pastor, não lê mensagem. Gente, você pode ter toda a mensagem hoje num aplicativo chamado Busca. Sim, o irmão, voltando ao irmão Silas, cadê o irmão Silas? Ele trouxe fita cassete, e ele está perguntando se alguém quiser fita cassete. Tem alguém que ainda tem aquele gravadorzinho que toca fita cassete? Se você quiser, o irmão Silas está dando aí. Eu tenho um monte em casa, se você quiser eu te dou também, porque eu não tenho mais tocar fita. Aquela fita VHS, DVD, eu tenho uma pia. Todo encontro eu trazia um monte, comprava um monte daquilo e passava na igreja. Quantos lembram disso? Está lá, não tem mais toca DVD. Alguém quer? Eu te dou todas elas. Eu paguei caro, tem lá um investimento lá de muito dinheiro, mas eu te dou, porque eu não tenho mais toca DVD, não tem CD. Veja, deu certinho, né? Fita aí do irmão Silas, fita VHS, eu não tenho mais. Se alguém tiver querer, eu te dou um monte que eu tenho lá. DVD, não tenho mais para tocar aquelas. CD, não tem mais. Tem? Toca CD? Se alguém tiver, a gente tem bastante para doar, para dar. Então, a evolução científica, mas tem alguém que ainda tem. Então, se você tem e queira, é só falar: eu quero, porque eu tenho lá o aparelho que toca. A gente vê a evolução, né, da fita cassete, VHS, CD, MP3. Hoje, qual é a última aí? Para tocar e ver imagem? MP4. Então é assim, é evolução. Agora, a gente vai ficar lá na carroça. Eu vi lá a vila de 100 anos, aquela vila ficou no tempo da carroça, porque pararam no tempo, não fizeram investimento. Podia ser um lugar que daria até para ganhar dinheiro, os moradores ali, viver super bem e ter uma vila bem arrumada, mas não, para quê? Para quê agora MP4? É isso? Eu nem sei falar, gente. É isso aí. 4K. Gente, não é o diabo que criou a tecnologia. O carro não é do diabo, o monitor não é do diabo, os aparelhos não é do diabo. O que é do diabo é o espírito que unge para tocar coisa errada, fazer coisa errada. Tudo que é usado mal se torna algo diabólico. É simples assim. Mas o irmão Brana diz que o diabo não cria nada. Ele não cria, ele não tem poder para criar. Ele perverte o que Deus criou. Você está notando isto? Então veja aqui, de onde que Deus tirou a mulher?
da costela. A mulher, então, pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, verso 22, a mulher foi tirada da costela do homem. Ela não foi tirada da cabeça e nem dos pés. Dá para entender? Ela não é cabeça, mas ela não é pés. Ela não é tapete. Ela não é algo que o homem pode pisar nela e maltratá-la e desprezá-la. Ela foi tirada do lado do homem. E a Bíblia valoriza tanto a mulher, que a mulher, ela representa a igreja. Você colocou alguma coisa aqui, irmão? Ah, tá. Ela representa a igreja. O profeta diz: você quer ver como aquela igreja é espiritualmente? Olhe as mulheres que ali congrega. Veja a vestimenta delas, veja o cabelo delas, veja como elas se comportam, e você vai saber o nível espiritual daquela igreja e daquele pastor, que ele ensina, ele prega. Embora o profeta diz: eu prego, mas ainda tem gente que masca chiclete na igreja. Eu ensino. Alguém diz: ah, irmão Brana, você tirou esse pregador, mandou ele descer. O irmão Brana mandou um pregador descer do púlpito. Aí alguém, disse: ah, irmão Brana, o senhor manda um pregador descer do púlpito, mas ainda há irmãs que mascam chiclete na igreja. Ainda há pessoas que fazem isso na igreja. O profeta diz: eu tenho ensinado, eu tenho pregado. Se tiver algo melhor, então faça. Mas ele disse: agora, o pregador, com essa doutrina errada, com esse ensinamento errado, ele não mata só ele. Não é só ele que vai para o inferno com uma doutrina errada. São almas, são vidas, são famílias, são jovens, são crianças, são anciãos, que se crerem numa doutrina errada, vai para o inferno. A coisa é séria, meus irmãos. Está pensando que a gente está brincando? Pensa que eu prego por dinheiro? Pensa que eu prego por fama? Pensa que eu prego para ter números, multidão? Isso é coisa de Deus. Deus sabe quem eu vou apresentar do outro lado, a família que eu vou representar lá, a igreja. Deus sabe. E eu não quero apresentar lá do outro lado aquilo que Deus não me deu. Então, quem Deus não me deu não vai estar comigo mesmo. Dá para entender? Deu para entender? Mas aqueles que Deus predestinou para cada pastor, aquela porção. Por isso que o irmão Brana diz: pastor de 10, de 20, irmão, é pastor do mesmo jeito daquele que tem 1.000, 2.000, 3.000 almas. Ele é pastor do mesmo jeito, com 2, 3 pessoas ali, ele é pastor, desde que aquela pessoa, aquela família o tenha como pastor. E a responsabilidade é a mesma de pastor, de ensinar, de pregar a verdade. Não é só porque tem uma multidão de gente ele tem aquela responsabilidade. Não, é uma alma. E se eu começar a pregar, falar, a gente não sai. Mas daqui, Gênesis capítulo 2. Então a mulher, ela não é cabeça para liderar, para mandar. É responsabilidade do homem, do cabeça, trazer
trazer comida, trazer mantimento, trazer, sabe, como homem, como marido. Há muitos maridos que deixam, aí, minha esposa, ela manda, minha esposa, mas ele não assume a responsabilidade de marido, de esposo. Os filhos, a esposa não ganha um vestido, ele nunca compra um vestido para ela, nunca compra um sapato para ela, ele nunca convida ela para comer, nem que se for tirar a mesa lá para o quintal, diz: hoje nós vamos comer fora de casa. Valdirene, irmão Francisco, hoje se veste bem, se prepara, porque nós vamos comer fora da casa, vamos levar uma mesa para o quintal. Brincadeira. Mas o irmão Brana, vamos citar o irmão Brana, porque ele deixou exemplo. O irmão Brana ajudava a irmã a lavar as panelas. Aleluia, irmã Ana. Olha, a irmã Ana deu glória a Deus. Eu lavar prato, lavar panela, eu ajudar a limpar a casa, isso aí é coisa de mulher. Não é não, isso é coisa de casal, de família, isso é casamento compartilhado, é você compartilhando com ela, é ela compartilhando com ele. O que é que a Bíblia diz aqui? Tirou da costela do Senhor Deus, tomou do homem, né? E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a mais um programa, A Fé que Vence o Mundo, chegou ao fim, deixando-nos profundamente abençoados por essa mensagem poderosa. Mais uma vez, tivemos o privilégio de testemunhar a presença divina e somos imensamente gratos por esse maravilhoso ensinamento. Desejamos que você continue recebendo essas bênçãos diariamente, participando de nossos cultos, desfrutando dos louvores e acompanhando nossos podcasts. Para ficar atualizado com todo o nosso conteúdo, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, Tabernáculo da Fé Sorocaba SP, onde você receberá vídeos e transmissões diárias. Junte-se a nós nessa jornada de fé. Acompanhe-nos no Instagram, @cristo.emvoz. Para obter mais informações, visite nosso site, tabernaculodafé-sorocaba.org. Deseja nos conhecer pessoalmente? Faça-nos uma visita. Estamos localizados na rua Idalécio Simões Pires, 148, Jardim Santa Paulina, Zona Norte de Sorocaba, São Paulo. Pastor Pedro Vitorino dá boas-vindas. Que Deus nos abençoe abundantemente e nos encontraremos novamente no próximo programa, A Fé que Vence o Mundo.